Salmo 29, então. Mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Só lhe deu glória, meus irmãos. Somente a Deus toda a glória, somente a Deus toda a honra, somente a Deus todo louvor. Como a gente sabe, o quinto lema da Reforma Protestante, mas não é só um lema, mas significa a própria força vital e a conclusão lógica de todos os 5 solas. Tudo converge para a glória desse Deus. Todas as coisas que existem, todas as coisas que acontecem, toda a nossa respiração, cada célula do nosso corpo, cada gota de sangue que temos nas nossas veias, e cada pensamento, atitude, plano e sonho, não só deve, mas como foi criado para a glória desse Deus se manifestar na terra, na sua criação, nas nossas vidas. A obra perfeita do Senhor Jesus, que basicamente traduz em 3 dos solas da Reforma: somente Cristo nos dá a salvação, somente pela graça desse Deus nós somos salvos, e não por merecimento ou contribuição nossa para essa salvação. Somente pela fé e não por obras é que encontramos a salvação que é em Jesus. Bem como a própria palavra inspirada de Deus encarna o primeiro sola da Reforma, somente a Escritura, e não a nossa opinião pessoal, é a nossa regra de fé e de prática. Tudo isso aponta para uma glória maior, que não está no Papa, que não está no pastor da igreja, que não está no presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou de qualquer líder de qualquer outra denominação ou instituição religiosa, nem mesmo na existência da igreja como comunidade, nem nas nossas tradições, nem em qualquer outra criatura, nem em qualquer outro homem ou mulher, por mais abençoados que sejam, por mais que façam bem ao serviço do reino de Deus, mas essa glória apontada pela obra perfeita de Cristo e pela inspiração e autoridade da Escritura Sagrada, aponta para uma glória que há somente e tão somente no próprio Deus, no próprio Senhor, que, como diz lá o profeta Isaías no seu livro, não divide essa glória com mais ninguém.
Sejam tronos, poderes, soberanias, principados, potestades, líderes na igreja. Deus não divide essa glória com mais ninguém. E por isso, só lhe deu glória. Somente ao Deus cuja glória ela é impossível de ser compartilhada, impossível de ser distribuída, impossível de nós querermos na nossa vida glorificar qualquer outro que não seja esse Deus. É que nos reflete verdades que vêm de toda a Escritura Sagrada, para que a gente pense na nossa vida e repense muitas coisas no nosso próprio relacionamento com esse Deus, que não é alguém como nós, que não é o nosso patrão do trabalho, que não é o nosso colega da escola, que não é o nosso cliente da empresa, que não é o nosso professor, que não é o político da nossa cidade, mas que é o Deus que se assenta num alto sublime trono, a quem eu e você haveremos de prestar contas um dia, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos e retribuir conforme as obras de cada um. Esse salmo que a gente leu é um hino de louvor, é uma poesia feita para glorificar a glória de Deus. Por mais que isso pareça redundante, mas o que o Salmo 29 faz é dar glória à glória de Deus, é enaltecer esse atributo do Senhor, é mostrar para o povo de Israel, porque é um salmo de Davi, que o Deus a quem eles seguem, que o Senhor que é a própria herança do povo dele, desse povo que foi criado para andar nos caminhos dele, é o motivo maior da alegria do seu povo. É quem o povo deve olhar nos momentos de aflição. E é para quem o povo, sempre que é abençoado, sempre que alcança vitórias em batalhas, sempre que as angústias são supridas e as respostas tão procuradas na vida aparecem, é tão somente a esse Deus que deve ser tributada honra e glória. Esse salmo também não é só um hino de louvor à glória de Deus, mas é uma própria reação de Davi, é uma reação de Deus, do Espírito Santo, contra o ideário, o imaginário do mundo politeísta e do mundo pagão, especialmente aqueles que eram adoradores de Baal, Deus da tempestade, onde os povos cananeus criam ser aquele que estava por trás das chuvas, para quem as outras nações ao redor de Israel oravam quando as secas aconteciam. E esse salmo é escrito para enfatizar que a glória somente deve ser atribuída ao Deus de Israel, que é aquele que tem todo o poder e autoridade sobre a criação, sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, sobre o que acontece na vida das pessoas. Não é Baal, não é Astarote, não é Dagon, não são os falsos deuses, é o Senhor, que não divide a sua glória com ninguém. Esse salmo começa com uma ordem, no versículo 1: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da
da santidade. E a ideia de tributar aqui significa entregar, dedicar, como de pagar tributo mesmo. Considerar que o Senhor é a fonte de todas as coisas, de glória, de força, de sustento para o seu povo, de tal forma que o povo é chamado à gratidão, ao reconhecimento, a compreender as bênçãos de Deus. E Davi faz uma ordem até ousada nessa poesia. Ele chama os filhos de Deus, que aqui muito provavelmente é uma palavra dirigida aos anjos. A ideia no idioma hebraico de filhos de Deus é a ideia de criaturas angelicais, onde Davi chama o céu para louvar junto com o povo de Deus, para participar do louvor ao Senhor, para que o próprio céu, para que a própria glória de Deus venha ao povo de Deus, a fim de que espiritualmente, de maneira responsável, de maneira séria, o povo do Senhor faça discernimento das coisas que são espirituais, das realidades divinas, de quem é o Senhor. E ele diz: tributai ao Senhor, adorando na beleza da sua santidade. E a ideia de beleza da santidade é uma ideia que diz respeito ao próprio culto público realizado no tabernáculo, onde é a habitação do Senhor, onde o Senhor manifesta diante do seu povo as suas maravilhas, a sua glória, o seu poder. É um chamado para que o povo de Deus, o povo de Israel, que é rodeado pela idolatria, faça a adoração, entregue ofertas ao Senhor, participe do culto ao Senhor, abandonando e fugindo da superstição, das crendices que há no culto aos falsos deuses. E faça uma adoração e faça um culto de forma pura ao Senhor, no culto que é devido ao Senhor. Esse Senhor que não divide a sua glória com ninguém, que é o mesmo Deus, irmãos, a quem eu e você viemos adorar nessa manhã. Os versos 3 a 9 desse texto, a maneira como Davi usa para expressar a grandeza, a majestade, a glória desse Deus, nos mostrando um pouco do muito que é o Senhor. Davi usa uma figura de uma tempestade. Note bem, Deus é a figura de uma tempestade que vem lá do Líbano, no extremo norte de Israel, e que varre todo o território do povo de Deus, até o deserto de Cádiz, que fica na fronteira sul, um deserto que fica ao sul da tribo de Judá, e menciona nos versos 3 a 9, 7 vezes, a expressão, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, tudo para descrever o poder e o reinado supremo do Senhor, que se estende do norte até o sul, que como uma tempestade cobre todo o território do povo de Deus e atinge também as nações vizinhas. Por exemplo, no verso 3, Davi diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A ideia aqui é de chuvas fortes. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O que Davi está fazendo? Quebrando o imaginário do mundo politeísta, do mundo pagão, de que a natureza é governada por Baal, pelas divindades, pelos espíritos das florestas, dos rios, das cachoeiras, das montanhas. Não, na verdade, é o Senhor dos exércitos, é Deus, é quem controla a fúria dos mares,
o barulho dos trovões, e diferentemente das demais nações, o povo que teme ao Senhor é chamado a temer ao Senhor somente, e não temer a criação do Senhor, e não temer o barulho dos trovões, e não temer os maremotos, as enchentes, o que é muito comum no mundo pagão politeísta. Mas o povo de Deus entende que a sua fé não é supersticiosa, de que os trovões, quando bradam nos céus, eles não estão trovejando por conta própria, mas há um Deus Criador, que é o Criador e aquele que provê a sua criação, que controla a sua criação, que determina todos os fenômenos naturais. A palavra de Deus é dada num mundo, num contexto em que muitas pessoas adoram a lua, o sol, as estrelas, os raios, onde qualquer vulcão entra na erupção, é a fúria de algum Deus que quer aterrorizar com a nossa vida. E Davi diz: não, só há um Deus verdadeiro, só há um Deus que tem poder para fazer essas coisas, só há um Deus que tem controle sobre cada um dos fenômenos naturais que Ele criou. Por isso o povo de Deus teme ao Senhor, e não teme a criação, teme ao Criador, não teme as criaturas de Deus. Davi faz referência, por exemplo, aqui ao Líbano. Olha no verso 5: a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que Davi quer dizer com isso, irmãos? O Líbano fazia, e de certa forma até hoje faz, fronteira, não exatamente igual, mas com a parte norte do povo, do território de Israel, e é um país em que os cedros do Líbano, que são árvores frondosas, algumas que chegam até 40 metros de altura, representavam e representam até hoje a força daquela nação. Até a bandeira do país está lá, o cedro do Líbano. E aí Davi diz que o Senhor é tão poderoso que até os cedros do Líbano Ele despedaça se Ele quiser. Foi Ele que fez, é Ele que controla. A força do Senhor é essa. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Sirion nada mais é do que o nome fenício do Monte Hermon, Monte Hermon, que fica também na fronteira norte de Israel, uma montanha alta, cujo topo está sempre cheio de gelo, um aspecto de imponência. Davi diz: esse Deus que nós cremos, Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que se Ele quiser, Ele diz ao Monte Hermon, e Ele diz aos cedros do Líbano: pulem, eles pulam. Já imaginou essa cena de árvores pulando, de montanhas pulando? É a poesia, é a figura em que Davi usa para descrever o poder de Deus. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Talvez aqui a figura de raios ou trovões, porque na cultura oriental a ideia de chamas de fogo vindo do céu, de raios e trovões, eram usados em trajes e em escudos de batalha. O Império Romano era assim, por exemplo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E agora a tempestade, o Senhor, que é representado nessa figura de uma tempestade, sai do norte e vai para o sul, onde Davi diz que a voz do Senhor, a palavra desse Deus, faz tremer o deserto de Cádiz, que é o deserto que fica ao sul de Judá, por onde o povo de Israel passou quando saiu do Egito, onde Israel teve uma situação com os edomitas, que não permitiram que Israel atravessasse o território de Edom. Ali é o deserto de Cádiz, na fronteira sul. A fronteira sul é uma ideia de extremo sul, onde Deus
com o seu poder, a sua glória, a sua majestade, Ele domina qualquer que seja o lugar que o seu povo pise. Só que esse Deus também é um Deus bondoso com a sua criação, cuidando da terra, cuidando dos animais, cuidando dos bosques. E Davi diz no verso 9 que o Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. As corças, os animais selvagens, Davi está dizendo, se eles dão cria, isso vem do Senhor. É o Senhor que faz os animais se multiplicarem. E aí ele faz um paralelo no seu templo, na sua glória, na sua presença santa, no mais alto céu. Tudo converge para a sua glória. De tal forma que o que acontece na terra, esse Deus que manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, sobre a criação, sobre os cedros do Líbano, sobre o deserto de Cádiz, sobre cada animalzinho que existe na natureza, Deus também é glorificado entre os anjos, na sua presença santa, onde tudo diz glória. Verso 10 diz que o Senhor preside os dilúvios, e como rei, o Senhor presidirá para sempre. E é interessante que Davi bota no plural. Ele não está falando o Senhor preside o dilúvio. Ele não está falando apenas dos dias de Noé, mas ele diz que tanto aquele dilúvio nos dias de Noé, quanto cada chuva torrencial, quanto cada enchente, quando cada maremoto acontece, o Senhor é glorificado também, seja manifestando a sua ira sobre o mundo, seja derramando suas chuvas sobre a terra, sobre bons e maus. Até nisso o Senhor toma glória para si. E ele faz uma conclusão no verso 11. Já que o Senhor é isso tudo, já que é assim, ele diz, o Senhor também dá força para o seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. É um salmo que começa falando da glória de Deus nas maiores alturas. E termina dizendo, paz na terra aos homens de bom coração. Do Senhor são as tempestades, mas do Senhor também é a força para o seu povo lutar as suas batalhas. Esse salmo muito provavelmente era cantado pelo povo de Deus sempre que eles venciam a batalha. Acredite-se nisso. E sempre Deus dava os inimigos na mão do povo de Israel. Esse salmo era entoado como hino de vitória. O Senhor dá força ao seu povo, e com essa força o seu povo triunfa nas batalhas, e o Senhor também lhes dá o seu shalom, a sua paz, o seu shalom, que significa uma paz completa, harmonia, saúde, prosperidade, todo o suprimento que o homem precisa para servir esse Deus, que é glorificado na vida do seu povo. Só lhe deu a glória, somente a Deus toda a honra e toda a glória. Davi nos ensina, irmãos, a como nós devemos reagir à glória de Deus. Ele faz uma descrição desse Deus, chamando o povo à adoração, chamando o povo a reconhecer quem é o Deus da glória, e com a palavra de bênção no final. Mas nessa manhã, a pergunta é como eu e você devemos acordar para isso, devemos corresponder a isso, devemos reagir à fé que nós já temos, e que o Deus que cremos não é um Deus igual a nós, mas diferente de nós, acima de nós. E nessa manhã a gente pensa como nós devemos reagir à glória divina, e a gente entende que a gente deve reagir à glória divina aprendendo a adorar o Senhor com exclusividade, aprender
a adorar ao Senhor exclusivamente. Você crê nisso? Vamos acordar juntos agora e repetir? Aprender a adorar ao Senhor exclusivamente. Exclusivamente. Para Davi, adorar a Deus significa dar a Deus glória e força. Tome consciência disso, meu irmão. Para mim e para você, e para a nossa cultura evangélica dos dias de hoje, adorar para nós quase sempre aponta para assim uma ideia emotiva, de emoções. Ou para nós adorar a Deus é programação e agenda na igreja. Aqui, quando a gente fala em aprender a adorar a Deus exclusivamente para que o Senhor seja glorificado, é muito mais do que essa ideia pequena que nós temos de adoração. Nesse texto, Davi faz uma convocação chamando os anjos, chamando o povo, chamando até os poderosos do seu tempo a entregarem ao Senhor glória e força. Esse salmo começa assim: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza, a santidade. E essa ideia de adoração, irmãos, essa ideia de entregar ao Senhor glória e força, quer dizer que eu e você, quando cremos em Deus, quando temos a Jesus no coração, nós temos que reconhecer que o nosso chamado como crentes para adorar o Senhor é tributar a Ele glória e força, e tributar a Ele glória e força significa que somente o Senhor e não outro é que tem que ser adorado, e que somente o Senhor tem que ser reconhecido na nossa vida como aquele de onde vem a força que levanta a gente para a vida, que sustenta a gente, que fortalece a gente. Isso é tributar ao Senhor glória e força. É dizer, a minha força vem do Senhor. E se é Ele que me fortalece, a minha vida não é para ser jogada fora, não é para ser desperdiçada, mas é para que o Senhor seja adorado. Esse é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E portanto, esse salmo, essa palavra de Deus, expõe um pecado muito comum nos nossos dias, chamado de arrogância. Esse salmo é uma exortação contra o orgulho, a arrogância humana. Ninguém glorifica a Deus, ninguém adora a Deus exclusivamente, irmãos, sendo soberbo na vida. Ninguém glorifica a Deus achando que não tem nada a mudar, a ser transformado no seu coração, na sua mente. Ninguém glorifica ao Senhor, dando a Ele glória e força, achando, por exemplo, que a sua saúde, que o seu dinheiro, que as suas propriedades materiais, que o seu casamento, que a sua família é que são o seu sustento. Não. Adorar a Deus é reconhecer que é dele que vem a nossa força, que é a Ele que nós devemos tributar todo o nosso ser, que nele nós, como diz o apóstolo Paulo, vivemos, nos movemos e existimos, e dele somos feito criação. É isso que é adorar a Deus.
é se render a Ele com exclusividade no coração. E aqui para nós é uma pergunta importante a ser feita nessa manhã. É se Deus tem sido alguém exclusivo para nós. Se a gente pode bradar como os reformadores, somente a Deus a glória, ao sólido a glória, se a nossa vida tem sido assim também. Se as coisas de Deus têm ocupado um lugar principal na nossa semana, se tudo que envolve o Senhor tem tido papel de destaque nas nossas vidas, ou se nós, individualmente e como igreja também, temos dado ao Senhor somente as sobras. É só uma pergunta que tem que ser feita, porque ninguém glorifica o Senhor, irmãos, dando sobras para Ele. A gente glorifica o Senhor tributando a Ele a glória e a força. A gente glorifica o Senhor adorando de maneira exclusiva. A gente sempre está adorando alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Se não é a Deus, é o dinheiro. Se não é a Deus, é a nossa carreira profissional. Se não é a Deus, é o nosso próprio ego, nosso próprio jeito de ser, o nosso próprio nariz empinado, o nosso próprio ar de superioridade, a própria soberba da vida. Como diz o apóstolo João, isso não procede do Pai, mas procede do mundo, que jaz no maligno. É por isso que Davi chama a você nessa manhã. Dê ao Senhor a primícia de quem você é. Dê ao Senhor glória e força. Seja adorando Ele aqui, seja vivendo a sua vida amanhã no seu trabalho, seja passando dificuldades, seja você sendo abençoado, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória desse Deus na sua vida. Nós também reagimos à glória do Senhor, irmãos, e Davi nos ensina nesse salmo. Nós devemos reagir à glória do Senhor com o coração cheio do temor ao Senhor. Amém? Vamos acordar? Com o coração cheio do temor. Repita essa palavra, temor. Mais uma vez, temor. Temor ao Senhor. A gente reage à glória de Deus com o coração cheio de temor do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Quando a gente lê o livro dos Salmos, existem vários salmos, mais de 70 salmos compostos por Davi. Em vários, e na maior parte desses salmos, Davi faz sobressair a bondade desse Deus, a graça desse Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 18 ele diz: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é misericordioso. Davi chega a dizer que o Senhor é também sentinela daqueles que o temem, sentinela, protetor, guardador. Mas no Salmo 29, Deus é uma tempestade assoladora. A figura é essa. É uma tempestade terrível que assola a terra, que devasta os cedros do Líbano, que varre o Monte Hermon se ele quiser, e que cobre em fração de segundos o território de Israel, chegando ao sul no deserto de Cádiz. Deus é terrível em poder e glória. Ele quebra poderosas árvores e faz tremer montes e desertos, e a sua voz é terrível como o barulho dos trovões. Ninguém escuta trovoada no céu, irmãos, e se sente confortável, não é verdade? Ai, que dia lindo, tanto trovão no céu. Não é essa a nossa reação. Tem gente que gosta, né? Quando chove, quando fica mais fresco, amém, irmãos? Isso é bom, mas via de regra ninguém fica assim: oh, que coisa boa, tá trovejando.
A primeira reação nossa é ir lá e puxar da tomada tudo, não é verdade? Ninguém se sente à vontade com os trovões. E Davi diz que o Senhor, a voz dele, é como os trovões, que troveja o Senhor. No poder, no resplendor da sua glória, o Senhor é terrível sobre a terra. E portanto, irmãos, ai de nós, se a gente tentar humanizar Deus, rebaixando Ele ao nosso nível. Ai de nós, se nos esquecermos que o Senhor a quem nós servimos e adoramos não é o coleguinha da escola, mas é o Senhor que faz o seu trono no mais altos céus e que se inclina para ver o que acontece sobre a terra com a sua criação. Ai de mim e de você, se a gente de repente, achar que a nossa vida com Deus se resume a receber bênçãos e não levarmos a sério o nosso chamado para sermos fiéis a esse Deus. Ai de nós, se brincarmos de sermos crentes e pecarmos e sermos apáticos com Deus, só por acharmos que nós temos crédito com esse Deus, por causa das nossas obras, da nossa honestidade ou do nosso tempo de igreja. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não outro, é aquele que vira para os seus discípulos e vira para mim e para você e diz que a prova de amor a esse Deus está na nossa obediência a Ele. Jesus define o amor ao Pai que está nos céus como obediência aos seus mandamentos, com toda a reverência e santidade a esse Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que vida com Deus, meus irmãos, é vida séria. Que ninguém glorifica o Senhor levando a sua vida com Deus na brincadeira, sendo inconstante com Deus, sendo negligente com as coisas de Deus, sendo preguiçoso na sua vida de oração, de leitura da palavra, estar no culto na casa do Senhor. Ninguém glorifica a Deus sem temer a esse Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é servir a Deus porque Ele lança a gente no inferno. Temer a Deus é entender que se o Senhor é aquele cuja honra e glória toda a criação rende, quanto mais a gente, que somos pecadores e carentes do perdão, carentes da misericórdia e da compaixão de Deus. Os anjos não pecam, irmãos. Você sabia disso? As árvores não pecam. A grama verde do campinho de futebol ali foi criada. Na sua maneira pequenininha de ser e existir, ela glorifica o Criador de forma bela e suprema. Mas eu e você, que fomos criados com essa mesma finalidade, nós precisamos aprender o que é o temor ao Senhor, porque somos pecadores. Eu sei que isso que eu estou falando aqui não é falado muito hoje em dia. Falar de temor ao Senhor no mundo egocêntrico que a gente vive chega a ser até ofensa para algumas pessoas que se acham crentes, que se acham boas pessoas porque são honestas. Só que o Salmo aqui nos chama a dar glórias a Deus e nos chama a temer ao Senhor de verdade. E a pergunta nessa manhã, irmãos, é o que tem nos impedido de ter compromisso pleno com o Senhor? É justamente a falta de temor ao Senhor. A palavra de Deus diz que temor ao Senhor
é o princípio do que, irmãos? A sabedoria. Quem teme ao Senhor encontra sabedoria para a sua vida. Aprende a servir a Deus. Aprende a glorificar o nosso Deus. Davi também nos ensina ao final que nós glorificamos, nós reagimos à glória infinita desse Deus com a certeza de que dependemos do Senhor. Amém? Repetindo, com a certeza de que dependemos do Senhor. Você depende do Senhor? Deus é tudo para você? Deus é aquele a quem você entrega todas as coisas? Se você e eu somos chamados a tributar ao Senhor glória e força, aqui já há uma ideia implícita. Nossa força não vem de nós. Como a gente cantou no hino, né? A força do homem para nada faz, sozinho está perdido, né? E Davi, que descreveu o temor do Senhor, aponta para nós nos versos 10 e 11, né? A esperança que vem desse Deus. Esse Deus tem que ser temido, com Ele eu e você não brincamos, mas Ele também é a nossa única fonte de consolo e de abrigo para a nossa vida. Somente do Senhor vem a força e a paz para o seu povo. Então, se no verso 1 ele diz, tributai ao Senhor glória e força, no último versículo Davi diz que o Senhor dá ao seu povo. O que, irmãos? Força. É como se você pegasse uma pá e jogasse palha no celeiro de Deus. E Deus graciosamente pega a pá no celeiro dele e joga de volta. A você que tributa a Deus glória e força, Ele dá a você de graça força e a sua paz completa nele, meus irmãos. Por meio de Jesus, por meio de Cristo, nós encontramos a força que vem da salvação, a alegria que vem da vida e a paz que o Filho de Deus estabeleceu entre nós e o Pai que está nos céus, que é ninguém menos do que esse Deus descrito por Davi. Ninguém pode suportar a ira santa desse Deus, que é uma tempestade, que é um Deus sério. Com Ele você não brinca. Ele é uma tempestade, Ele julga os nossos pecados. Mas o grande prazer do Senhor não é o julgamento, é dar a nós força e paz. E por meio de Jesus, nosso Senhor Salvador, que se entregou por nós numa cruz do Calvário, nós obtemos essa paz que Davi está falando aqui no Salmo. Porque em Jesus, eu e você fomos reconciliados com esse Deus que é uma tempestade de glória. E como é que isso é necessário de ser entendido hoje? Porque a época que a gente vive, ou seja, a gente precisa entender a dependência do Senhor. A gente precisa entender. A gente só tem força na vida porque Deus dá força, não vem nada de nós. Só que a gente vive numa época, irmãos, de narcisismo muito grande. No mundo narcisista que a gente vive, de tanta vaidade, de tanto culto ao ego, onde se exalta as aptidões do mundo, as aptidões humanas, né? Nós somos ensinados pelo mundo a valorizar acima de tudo nós mesmos, nossas preferências, os nossos sonhos. Esse mundo que cultua o ego, essa civilização do ego que a gente vive, onde é eu o tempo todo, onde a nossa vida parece que só existe para a gente, para nossa alegria, para nossa satisfação. A Bíblia ensina que a fonte de tudo isso não é o teu coração, não é a tua ideia, mas é o próprio Senhor. A fonte da tua força não é a tua inteligência, não é o teu carisma,
não é o teu talento profissional, não é a tua capacidade de se organizar, não é o teu dinheiro, não é a tua fama, não é nada disso. Davi diz que quem dá força e paz ao seu povo é o Senhor. E portanto nós somos chamados a aprender a depender do Senhor, porque a Bíblia nos ensina aqui que nós somente somos pessoas que pela graça de Deus somos alvejados pela paz que vem do Senhor e pela força que vem do Senhor. A gente só vai aprender a glorificar a Deus se a gente aprender a depender dEle. Essa é a grande verdade. A gente só vai aprender a glorificar a Deus, meus irmãos, sabe quando? Nos dias em que tudo deu errado na sua vida. Aí que você tem que aprender a glorificar a Deus. Glorificar a Deus não necessariamente implica em a gente ter experiências incríveis, espiritualmente falando, com o Senhor. Mas o verdadeiro desafio da glorificação a Deus é nós sermos fiéis a Ele, obedientes a Ele, capazes de ter gratidão com Ele, capazes de depender do Senhor, mesmo sem ver as coisas acontecendo, sem sentir nada e dando tudo errado nas nossas vidas. Aí sim é que nós aprendemos que a nossa força vem do Senhor, nos desertos da vida, nas situações difíceis. É aí que a gente aprende a depender apenas daquele que é provisão. Quem depende do Senhor e o glorifica, não vive se queixando de tudo o tempo todo. Não vive resmungando de tudo o tempo todo. Quem depende do Senhor e quer glorificá-lo, não vive se lamentando o tempo todo, dizendo: eu não tenho, eu não consigo, não aconteceu, eu só tenho problemas na minha vida, não sou abençoado. Quando a palavra do Senhor aqui nos diz que Deus já nos garante a sua força e a sua paz. Você quer ler de novo comigo o texto? Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Isso é a palavra de Deus, que só vai ser realidade em nossa vida se a gente aprender a depender do Senhor e assim glorificando Ele. A palavra de Deus nessa manhã nos chama a viver tudo isso, irmãos, tomando algumas atitudes práticas que têm que ser tomadas por mim e por você. Primeiramente, Deus nos chama à humildade. A humildade diante de Deus e humildade na adoração a esse Deus com a nossa vida. A gente é chamado a adorar a Deus com o nosso culto e na nossa vida com um coração contrito e cheio de quebrantamento ao Senhor. Ninguém diz somente a Deus a glória com um coração cheio de arrogância. Deus resiste aos soberbos, irmãos, mas Ele dá graça aos humildes. Seja humilde na sua vida. Seja alguém que reconhece que você precisa de transformação, de mudança, de crescimento, porque isso é aceitável aos olhos do Senhor. Isso glorifica a Deus. Deus também nos chama a nós termos um olhar para Ele mais santificado, a mudarmos a nossa maneira de ver ao Senhor, de nos relacionarmos com Ele, de o considerarmos na nossa vida, porque Deus nos chama a amá-lo com todo o nosso coração. A primeira tábua da lei é isso: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Mas o mesmo Jesus que diz isso também diz que a gente só ama a Deus se a gente guardar os seus mandamentos. Se o temor ao Senhor for a nossa regra de vida, de temer a Deus, de levar Deus a sério. Você leva Deus a sério na sua vida, meu irmão? Na vida prática? Ou isso é só teoria? De que adianta a gente crer que Deus é isso tudo que a gente acabou de falar? Se tudo que envolve Deus na nossa vida fica sempre para o segundo plano, para o se der eu vou à igreja,
Se der, eu leio a Bíblia. Se der, eu tiro um tempinho com Deus em oração. Se eu sentir necessidade, eu oro. E não é esse o projeto de Deus para a nossa vida. Se a gente quer ter temor ao Senhor, a gente tem que aprender a ser responsável com Deus. Nós somos responsáveis por tantas coisas, irmãos. A gente não atrasa nossas contas, não é verdade? A gente fica de olho nos boletos, não é verdade? As coisas de Deus. Será que a gente está com juros e correção monetária? Multa. A pessoa, se Deus cobrasse da gente multa, juros e correção monetária? Deus é misericordioso. Mas ai de mim de você se abusarmos dessa misericórdia dele. Tema o Senhor. Isso glorifica. A palavra também me chama ao final que todos nós, para glorificarmos a Deus, temos que ter um senso do que é a graça divina. Porque a gente só vai conseguir depender de Deus se a gente entender o que é a graça dele. Significa que a gente não é merecedor de nada, que o Senhor não é o nosso devedor, e que não há bem nenhum no nosso coração que possa reivindicar de Deus as coisas. Mas quando a palavra diz que o Senhor nos supre com força e com a sua paz, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos salva, é porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para nós vivermos por louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nessa manhã incomode o nosso coração a sermos fiéis a Ele, em nome de Jesus. Amém.